Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Agora sim, boa tarde, amigas e amigos. Estamos mais uma terça-feira com o nosso Disruptcast. Hoje recebendo a querida amiga Kátia Krieger. Ela é promotora de justiça aqui na cidade de Toledo, próximo da gente. Vai falar sobre o tema da infância versus tecnologia, conexão e proteção. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Foi difícil chegar, então. uns contratempos no caminho, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, um problema de áudio aqui no começo, mas estamos no ar e online. Então vamos lá. Kátia, conta pra gente um pouquinho, como é que é o seu trabalho nessa questão da proteção das crianças, dos adolescentes, e especialmente neste momento de uma disrupção tecnológica incrível. Como é que você tem lidado com isso no seu dia a dia? Conta um pouquinho das suas pesquisas, conta um pouquinho o que você tem feito nesse setor para a gente. Então, eu atuo na área da proteção da infância, e relacionado com esse tema de tecnologia, às vezes nós nos deparamos com situações assim bem graves em que as crianças e adolescentes são vítimas muitas vezes de cyberbullying, de grupos de desafios perigosos que instigam a automutilação, instigação ao suicídio. Que mais que nós temos? Crianças vítimas também de pornografia infantil, alguns casos de estupro virtual. Não sei se eu posso até mencionar essa palavra. Nós somos aqui o espaço de conhecimento público e também, óbvio, é a palavra que não é a que a gente gosta de falar, mas às vezes diante da necessidade é preciso. Como é que tem sido a atuação do Ministério Público nesses casos? Então, o Ministério Público ele atua em duas frentes, né? A minha promotoria, no caso, atua na proteção da criança. Eu não tenho atribuição criminal, mas nós temos também os promotores criminais, Sim. que daí vão atrás da persecução criminal para responsabilizar o adulto quando é esse que comete o crime. E quando se trata de adolescentes praticando atos infracionais, porque adolescentes também praticam cyberbullying, adolescentes também fazem parte lideram grupos de instigação a suicídio, a autolesão. Então, quando esses atos são praticados por adolescente, aí a atuação é da promotoria da infância. Da infância. E nós assistimos, eventualmente, ainda bem que não frequentemente, mas assistimos essas situações em que os jogos estão sendo usados muitas vezes para algum tipo de prejuízo da criança e do adolescente, mais das crianças, que é a sua área de cuidado, e que tem nos preocupado. Por exemplo, aqueles joguinhos que as crianças têm que procurar alguma coisa e acabam se machucando ou se automutilam. Como é exatamente isso? Então, os jogos, há vários tipos de jogos, né? Um perigo que muitas vezes as pessoas não percebem em jogos é quando esse jogo tem chat. Porque às vezes do outro lado tem um adulto conversando com a criança, se passando por criança. Sim. E até consegue ganhar a confiança dessa criança e dali marcam encontros no ambiente offline. Então daí essa criança é colocada em risco. Muitas vezes essas crianças trocam informações, trocam fotos. O adulto pede, às vezes, foto da criança sem roupa ou com roupa de dormir, e a partir de um certo momento, quando ele já tem um número grande de imagens, de material, ele começa, então, a ameaçar essa criança, a extorquir essa criança. E é o momento que, muitas vezes, a criança começa a ter problemas mentais, emocionais, e algumas até atentam contra a própria vida. Hoje a gente está assim também. Bom, pode perguntar. Pode ficar à vontade, não? Pode ficar à vontade. Um joguinho que hoje está bem em alta, né? O tal do joguinho do tigrinho, né? Infelizmente, nós temos crianças e adolescentes viciados nessa prática.
a gente está numa situação que crianças estavam fazendo publicidade infantil dentro dos seus perfis para outras crianças. Então, é o absurdo do absurdo. Louco. Porque criança não pode estar nas redes sociais. É um princípio, assim, né? Mas muitas estão. Além delas estarem, muitas estavam fazendo publicidade infantil, ou seja, fazendo propagando uma mensagem mercadológica dirigida para os seus seguidores, que na maioria das vezes são também crianças. Fazendo a publicidade de um produto que é proibido, porque jogo de azar no Brasil é proibido. E muitas crianças começando a jogar, utilizando algumas, e adolescentes também pegando dinheiro dos próprios pais, dos avós, para apostar nesses jogos e também ficando viciadas. Então, nós estamos assim, num momento assim, bem difícil, falta um letramento digital. A gente tem que assim, sempre pregar a mensagem da educação digital, ensinar como é que a tecnologia funciona, porque tanto que o título da nossa palestra é Conexão e Proteção. Não adianta você proibir totalmente, mas você tem que dar instrumentos para essa criança entender como é que ela pode atuar diante da tecnologia e como ela usa a tecnologia e como a tecnologia a usa. Sem dúvida. Porque a tecnologia nos usa e nós sabemos disso. Nós adultos sabemos. Exatamente. Eu vinha no carro pensando ali, você tá com o celular, você não tá com o celular na mão, você tá dirigindo. Só que você está sempre dando uma olhadinha para o lado ali no banco para ver se alguma coisa está acontecendo. Então imagine, se nós temos toda essa preocupação, se nós temos esse, aspas, vício de olhar, porque nós temos que trabalhar, nós recebemos mensagem, a família, tal e coisa. Imagina as crianças, então, que não têm essa condição de maturidade que nós temos, como que fica essa exposição verdadeira delas, né? Sim, é um momento assim, bem peculiar que nós estamos vivendo. A tecnologia cada vez mais vai invadir os nossos espaços, as nossas vidas, e é assim, para ontem a gente aprender a lidar com isso e ensinar as crianças e adolescentes também a se portar de uma maneira segura, ética, que respeite o direito das pessoas, porque a internet não é um ambiente assim sem regras, né? Não é terra de ninguém, não né? é terra de ninguém, muito pelo contrário. A gente sempre ouve quando a gente fala, olha, vamos aprender a como nos portarmos nas redes sociais, em todas as plataformas em geral. Sempre vem a questão da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão, ela não é ilimitada. Não é absoluta. Não é absoluta. Você não pode, assim, para se manifestar, violar o direito de outra pessoa. Não pode cometer racismo, discursos de ódio e dentre outras, né, ilegalidades. Mas, sim, tem muita coisa, sabe, doutor Alexandre, que a gente precisa trabalhar com relação à educação digital nas escolas. O ano passado foi aprovado o Plano Nacional de Educação Digital, falando que uma das matrizes é a educação digital, ou seja, as crianças precisam ser ensinadas na escola também a como lidar com a tecnologia. Os pais precisam ficar muito atentos, né? E aí entra uma questão que eu quero ouvir de você. Os pais, onde entra exatamente a participação dos pais, que obviamente é contínua e duradoura e necessária, e a participação da escola, a participação dos professores, todas as pessoas que estão na condição de, aspas, cuidadores, que têm que ter atenção, que têm que cuidar, que têm que atender às necessidades das crianças, dos adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a responsabilidade pela proteção é compartilhada, dividida entre Estado, família e sociedade. Perfeito. Com relação aos pais, os pais, assim, é aquele que é o guardião que está mais próximo da criança. Sim. Então, é ele que tem que, assim, passar as orientações para os filhos. E, assim, o que os especialistas falam que seria adequado? Os pais fazerem uma espécie de um acordo sobre o uso de eletrônicos com os filhos. Não deixar, assim, ilimitado. E o que deveria, então, constar nesse acordo? Primeiro, tempo de tela. Não pode ser um tempo, assim, ilimitado.
E tela, entendendo que a tela não é só celular, mas abrange também televisão. Jogos, a televisão como streaming, a televisão como televisão mesmo, programas, né? Enfim, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, em que lugar da casa essa criança vai acessar a tecnologia? Porque a gente sabe que em alguns, por exemplo, no quarto da criança, quando ela está sozinha, é onde mais acontecem os abusos online. Então, o pai e a mãe estabeleceu, olha, não vai usar o celular no seu quarto. Vai usar aqui na sala, na frente de outras pessoas, ou o computador, né? Também, em que horário? De dia, de noite, tem crianças e adolescentes que não conseguem levantar para ir à aula no outro dia porque ficam até tarde. Até muito tarde. Então, assim, usando a noite e a madrugada. Também ensinar de que forma você vai se portar, a sua conduta, a sua ética. Você vai participar de grupos que instiguem a violência, você vai praticar... O que farão os grupos que você vai participar? Né? Exatamente. Qual é o tipo de conteúdo que você está acessando? Porque muitas vezes os pais falam assim, não, meu filho é 20 minutos, eu escuto isso na promotoria, ele fica 20 minutos por dia somente na internet. Mas o que ele faz nesses 20 minutos? 20 minutos é um bom tempo, né? É bastante tempo para você se complicar, se você não tiver assim, bem delimitado o que você pode fazer. Até mesmo a questão, por exemplo, de hoje, pensando na atividade escolar, muitas crianças utilizam a internet para fazer seus trabalhos e esquecem, assim, de respeitar os direitos autorais. Claro. A questão do plágio está muito, né, em voga. Hoje, com a IA generativa, as pessoas lá fazem um prompt bonitinho para o chat GPT e fazem o teu trabalho. E não criam, na verdade, né? Vão copiando ou vão pegando pronto do ambiente. Então, assim, tem muitas coisas que você precisa mostrar para a criança, para o adolescente, para que você utilize a internet de uma forma saudável, né? E assim, desenvolvendo a sua cidadania, porque você, na internet, você também tem que ter cidadania, não é só no meio offline, né? Claro. Então, tem muitas coisas, isso na parte dos pais, né? O Estado, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter políticas públicas, né? Primeiro, que garantam o acesso à internet para todos. A gente passou uma experiência na pandemia que muitas crianças ficaram sem acessar outros direitos, principalmente a educação, porque não tinham o meio, que era o acesso à internet. Sim. Então, políticas públicas de acesso à internet. E também políticas públicas que garantam que as escolas ensinarão isso, os clubes de serviço, que todos os segmentos assim, sociais estarão engajados com essa questão da cidadania digital de crianças e adolescentes. Perfeito. E tem a parte da sociedade, que somos todos nós, né? E quando eu coloco sociedade, a gente tem que pensar nas empresas, e principalmente as empresas das plataformas digitais, que são as que, assim, deliberadamente não respeitam os direitos de criança e adolescente, pelo menos no Brasil. Exatamente. Que era uma pergunta que eu ia te fazer também. Como que as big techs, como que as plataformas, como que como que as redes sociais, no geral, se comportam dentro daquilo que você tem visto no seu dia a dia de trabalho? Porque nós já vimos muitos trabalhos acadêmicos, a gente vê toda hora em algum espaço falando da importância das plataformas terem políticas adequadas para a gestão do acesso das crianças e adolescentes, etc. Mas como que o Ministério Público tem agido? Como que nós temos feito qual ação nós temos desenvolvido para tentar melhorar esse status quo que nós sabemos que é bem preocupante? Então, o que eu vejo, assim, infelizmente, as plataformas, elas não respeitam o direito das crianças. É comum eu receber notícia lá na promotoria, por exemplo, de páginas que são criadas para praticar cyberbullying, páginas que são criadas para veicular imagens de brigas ou de situações vexatórias de criança e adolescente. E daí, quando eu recebo a denúncia, a pessoa, quando chega lá, ela já denunciou essa postagem, essa página várias vezes. E a mensagem que as plataformas dizem sempre é que tal
publicação não viola os direitos da comunidade. Algo nesse sentido. Eu ajuizei uma ação lá em Toledo e foi difícil chegar no dono do perfil. Chegamos. Então, assim, na internet você não fica anônimo para sempre. Você, por um tempo, você consegue ficar no anonimato. Mas as plataformas, assim, simplesmente elas ignoram o tipo de direito que está sendo desrespeitado ali. E uma outra informação, assim, importante é que a gente sabe que tem inúmeras crianças lá fazendo, performando na internet e as plataformas falam que não há crianças, porque o público é acima de 13 anos de idade. Sendo que não é verdade. A gente tem vários influenciadores mirins se profissionalizando, basicamente um trabalho infantil online, artístico online, e as plataformas assim simplesmente ignoram. Então, assim, precisa ter uma regulação, uma outra função do poder público, né, regular essa atividade, porque está bem difícil trabalhar para proteger os direitos no meio online. E, Kátia, você falou desse trabalho infantil, dessa exposição. Vamos falar um pouquinho do sharenting. Vocês têm experiência na sua promotoria com esse tipo de tema? O sharenting, para que lembremos todos, aquela super exposição que se faz em relação a crianças, na maioria das vezes, 90% pelos pais, né? Uma hiperexposição da imagem da criança no meio digital. Então, a experiência que nós temos, teve um caso até hoje que um pai pediu para conseguiu um alvará judicial para fazer um contrato de publicidade. O que acontece na maioria das vezes? Não existe uma autorização do judiciário para celebrar esse tipo de contrato. Então, a criança está lá, ela está trabalhando, ela está performando, até porque agora a profissão de influenciador, ela está catalogada como uma profissão. Antes não existia, mas acho que há cerca de 2 anos existe essa profissão. E nós temos crianças influenciadoras. E essas crianças, às vezes os pais começam a fazer exposição dessa criança, e a criança consegue ganhar seguidores, aí as marcas já se interessam. Já se aproximam. Aí já começam a fazer contratos de publicidade. E algumas empresas, quando são, por exemplo, de São Paulo, elas se preocupam, que foi o caso dessa que a gente teve, de ter o alvará judicial. Mas muitas não têm. E quando tem o alvará, daí a gente tem que analisar, mas essa criança, como que vai ser o trabalho? Ela vai respeitar o horário de sono, o horário de escola, de alimentação, lazer, da brincadeira, como, em que circunstância brincar, né? vão ser realizadas essas filmagens, ambiente é insalubre ou não. E uma coisa bem importante, que eu acho que a gente bom pontuar aqui nesse programa, a questão da gestão da monetização do lucro, porque a gente viu assim recentemente o caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, da Larissa Manoela, que desde tenra idade, né, trabalhou na televisão, na internet, filmes, novelas, outros tipos de contrato, e ela não ficava com o fruto do seu trabalho. E quando ela adulta, ela então se insurgiu contra. Então isso também a gente tem que, como sociedade, discutir, porque a gente o único trabalho infantil que é tolerado no Brasil é o trabalho infantil artístico. Exatamente porque a criança, como faz parte da sociedade, ela também ela tem o direito de ser representada nos meios culturais. Por isso que se admite. Mas não é assim, de forma desenfreada. Tem que ter regra, tem que ter uma regulação. A gente não tem, assim, falando no meio artístico online, a gente não tem essa regulamentação no Brasil. A gente tem, só falando do trabalho artístico, as cautelas que a gente tem, mais trabalho artístico em televisão, em contrato publicitário, mas no meio digital a gente precisaria, assim, dar um passo a mais e proteger essas crianças, não só do ponto de vista da sua integridade física e mental, mas também patrimonial. Claro. Porque há pais e há pais.
Muitos pais querem instrumentalizar os filhos, sem dúvida, como se o filho fosse um objeto. Exatamente. E vai na contramão até... Hoje a gente fala que nós estamos na doutrina da proteção integral, que vê a criança como sujeito de direito. E a anterior, que era o Código de Menores, né, a doutrina da proteção irregular, era quando a criança era um objeto de intervenção do Estado. Sim. Então, me parece que com o oversharing, a gente está objetificando a criança. E sim, a gente precisa regular essa questão também. E aí tudo tem limite, né? Na verdade, os pais têm o direito e têm a possibilidade de querer mostrar para a família, mostrar para a sociedade algum tipo de postagem, alguma coisa que envolva os seus filhos. O problema é a super, a exposição desenfreada, né? E o que a gente tem que pensar, assim, a criança, ela tem direito, o direito de imagem, ela é da criança. Tem assim, pessoas que assim que engravidam, o primeiro ultrassom já faz um perfil para a criança. E toda a vida da criança começa a ser exposta. Tanto que, assim, em nível de legislação internacional, já estão se discutindo se essa criança, quando adulta, né, ela tem direito ao esquecimento. Pode mudar o seu nome, porque a pessoa não quer, muitas vezes, ver toda a sua vida documentada. Exatamente. Nós estamos na geração mais datificada da história, né? Eu vi uma pesquisa que uma criança de 11 anos, ela tem 20 milhões de dados pontuados que foram coletados durante toda a infância a partir dessas fotografias e vídeos. Então, assim, é muito preocupante isso. O direito de imagem pertence à criança. Quando ela tem, assim, uma certa idade, ela deve consentir com isso, mas esse consentimento, a pessoa tem que ter certeza que ela sabe com o que ela está consentindo. Perfeito. Porque muitas vezes ela não sabe, né? Para ela, o pai está filmando, a mãe, mas ela não sabe a abrangência da exposição a qual ela estará submetida, né? E tem essa preocupação, eu acho importantíssima, de você tentar, quando alguém me pergunta, Alexandre, quais os limites? Às vezes você vai falar em algum lugar, pessoal, quais os limites para essa exposição da criança? Eu falo, olha, o limite, ele não existe dentro de uma esfera numérica, mas você tem que pensar algumas coisas. E uma delas é, o que o seu filho vai achar daqui a uns anos daquilo que você está postando hoje? Né? Exatamente. Porque daqui a 10 anos ele pode olhar para aquilo e falar, poxa mãe, não é legal, isso não é bacana. E lá na frente não vai ter como tirar, não vai ter como apagar necessariamente tudo que foi feito. O direito ao esquecimento no Brasil, nós sabemos que ele é algo ainda em construção, né? Salvo engano, aqui você pode pedir a não indexação, né? A desindexação da sua imagem com o nome. Mas não que a imagem vai desaparecer. Exato. E quando você tem uma vida toda exposta, quantas vezes o pai e a mãe posta alguma coisa e vira um meme? E aquele meme se eterniza, gerações, né? É isso aí. E daí a pessoa que vai ser adulta e tem aquela imagem da criança numa situação vexatória. Muitos pais também que são influenciadores, eu já vi isso, eu acho assim triste, entram em algumas trends de deixar a criança numa situação vexatória para ganhar likes. Por exemplo, quebrar o ovo na testa. Teve um perfil de uma família lá que era exatamente essa a graça do negócio. Era expor uma criancinha, não me lembro agora o nome, também nem é o caso de falar, mas que faziam todo santo dia, era mostrando o café da manhã, que em alguma medida a criança passava lá por algumas situações vexatórias, isso foi retirado do ar, gerou multa, gerou um monte de problema, mas e o futuro, como é que fica? Exatamente, né? O direito dessa criança ter sido exposta, ela não queria isso, né? Exato, ela não queria e não e ninguém quer, na verdade, né? Ninguém quer. Mas, Kátia, infelizmente o nosso tempo, que é de meia hora, e hoje nós tivemos um pequeno probleminha no começo, acabou se diminuindo, mas ele passa depressa. Passa. O papo, quando é bom, ele é rápido, infelizmente. Mas deixe suas considerações finais pra gente. O que a gente pode pensar ainda mais em termos de tudo isso que nós conversamos? Alguma mensagem? Olha, eu acho que a gente tem que ter assim, em mente que nós precisamos proteger
as crianças na internet e não da internet, né? Então, passar o máximo de informações possível para o seu filho, sua filha, explicar como as redes sociais atuam, quem é o produto nas redes sociais, ensinar a agir sempre com ética, porque a criança ela tem que confiar nos pais, porque se alguma coisa der errado, ela tem que sentir que os pais são um ponto de apoio em quem ela possa confiar. Então, o meu recado é esse, assim, proibir 100% não é possível, a gente precisa aprender a lidar com isso, então vamos utilizar o conhecimento para isso. É isso, e proibir sempre gera revolta, gera problemas. Nós sabemos, a sociedade da proibição não é a melhor sociedade a se viver. E nós queremos liberdade, mas a liberdade sempre tem que ser acompanhada de responsabilidade, não é isso? Exatamente. Então tá certo. Muito obrigado, Kátia, mais uma vez, por estar com a gente. Eu agradeço muito. Deixo meu abraço ao professor Alfredo Copete. Na semana que vem estará aqui. Sei que a turma está com saudades. Na semana que vem ele vai estar aí. Gente, um abraço a todas e todos. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.